Tô aqui. Ah, mudou o cabelo todo. Olha que legal, cara. E, Que olha, eu lindo. cortei bastante. Que legal. Eu não tava aguentando mais tanto cabelo na minha vida. Show de bola. Ficou muito legal, cara. Muito legal. Onde que você conseguiu fazer essa proeza? Ai, um ex-cabeleireiro mandou uma mensagem dizendo que estava atendendo em casa, se eu não queria muito. Aí eu falei, bom, deve ser um sinal dos céus, bem aqui. E, foi. Não, Sinal não do é céu. definitivo, não, mas eu tô tomando coragem de alisar. É que é ruim alisar definitivamente, mas tô gostando. É ruim? Pô, ficou ótimo, hein? E, cara, minha cara é legal, ela casa com tudo. Casa, Funciona. casa mesmo. E é impressão minha ou ele reflete uma luz um pouco avermelhada? É, então, ó, isso é a revolta da pessoa. É, ô Sérgio, fica de olho na ruiva, hein, Sérgio? Tadinho. Ruivas são perigosas, Fábio? É, vai sobrar para ele, coitado. Sempre sobra. Sempre sobra. Ah, tem que sobrar para alguém, né? Eu brinco falando assim: não importa o que esteja acontecendo comigo, a culpa é sua. Você é o culpado. Ter culpa. Não, voltei. Se alguém tem que ter culpa de alguma coisa, sempre é o outro, nunca é a gente. Nunca eu. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não é? É isso aí. Eu estava conversando com o pessoal hoje, nas leituras que eu estou fazendo online, né? E essa pessoa que estava conversando comigo, ela está falando da mãe, do negócio com a mãe, o problema com isso, o problema com aquilo. Eu falei, vem cá, vamos pensar que você é um rio, né? E o outro é outro rio. Então você tem lá a sua fluidez, a sua correnteza, a sua energia, e a coisa está indo. Aí você olha para o outro, você está enxergando outro rio e você acha que o outro está fazendo errado. O que que você faz? Você muda o curso do teu rio para ir até o outro, para trazer o outro rio para você, mas você não quer ele com você. Você quer ele só do teu lado, não junto, né? Mas você quer que o rio flua do teu jeito, né? Aí a hora que chega lá, como os dois vão se chocar, um rio vai se chocar com o outro, como é que os dois vão fluir? Nenhum dos dois vai fluir. Então Mas, flui você para o teu lado, deixa o outro fluir para o lado dele. Se ele precisar, ele vem falar com você. Se você precisar, você vai lá falar com ele, que está tudo certo, né? O lance é estar fluindo e feliz, né? poxa, mas é tão difícil para essas pessoas que são perfeccionistas entenderem que os outros têm outras maneiras de fazerem as coisas, que pode ser um jeito só diferente do seu, nem melhor nem pior. Porra, né? É só isso, né? Nem melhor nem pior, é isso. É só um jeito diferente, né? E, e essa pessoa, você falou, né, das pessoas perfeccionistas, ela tem fibromialgia, né? A gente sabe que fibromialgia é uma doença autoimune. Esse autoimune fala sobre eu não me reconhecer, uma célula não reconhece a outra, e aí entra em atrito, né? Por isso que é autoimune. E a fibromialgia ela vai atacar músculo e vai atacar a articulação, né? Então você deixa de se articular, né? Para poder fazer o que você acha que é correto, né? Porque você controla a vida de todo mundo e todo mundo tem que fazer do teu jeito. Ah, se solta, né, meu? Vai fluir para um lado, deixa a pessoa fluir para o outro, E a pessoa né? sofre com isso, né? Faz bastante tempo que eu não atendo alguém com fibromialgia, mas você falando me lembrou de um caso e foi uma das mulheres mais controladoras que eu já conheci na existência. Ela Uhum. tinha
precisão de controle que era tão legal que quando ela entrava no consultório, ela me media para eu ver para ver se eu estava alinhada. Então ela dava uma Que é sacada isso? em mim, ela dava uma geral na sala e aí ela falava: "Olha, a sua secretária não me recebeu, ou hoje ela falou demais comigo". Então, um dia ela não tinha falado o suficiente, no outro dia ela tinha falado demais, e era assim, nossa, como era difícil lidar com ela. E ela sentia tanta dor, que eu falava: "Puxa, é tão difícil para a pessoa entender que o jeito dela funcionar está levando a um estado de doença". Porque Não para é? ela o mundo estava errado e ela estava certa. Se o mundo se consertasse, ela não sofreria mais. É, é outra história, né? Todo mundo tem um sol dentro de si, né? E exatamente porque eu acho que eu tenho um sol dentro de mim, eu brilho, né? E se eu brilho, todo mundo tem que olhar para o meu brilho e seguir o que eu faço. Você está linda, não precisa botar os raios todos, né? Se eu brilho, todo mundo tem que olhar para mim e seguir o que eu acho que é a regra. Cara, não, tá tudo errado. Todo mundo tem o sol dentro de si. Ninguém está olhando para você, né? Tira isso, né? Cara, as pessoas acham que são o centro das atenções e não somos, né? Como assim? Você está dizendo que eu não sou o centro das atenções do mundo? Que triste, eu não preciso dessa Olha, informação. do mundo eu não sei, do Sérgio eu tenho certeza que é, tanto é que ele está aí, né? E neste exato momento eu só tenho olhos para você. Falei bonitinho ou não? Lindo. Comunicação perfeita como um fálico narcisista aqui, tipo sou eu. Perfeito. Por falar em fale com narcisista, hoje a gente ficou de falar sobre as histéricas, né? Sim, sim. Primeiro ponto, ponto de definição. Quando Hum, a gente fala de uma histérica no sentido freudiano, estamos hum, falando de alguém que tem manifestações físicas, como a fibromialgia, sem uma contraparte física. Então, é alguém que está lá sentindo dor, mas nós não encontramos exames, registros, o que está causando essa dor. Nós não encontramos fisicamente. Logo, a gente supõe que essa dor está sendo causada por uma certa interpretação da realidade. A dor está sendo certo. causada por uma causa emocional, psíquica ou histórica. Isso tudo pode ser lido como emocional. Mas eu gosto dessas definições porque às vezes você está se sentindo bem, só que teve alguma coisa na sua história que te cobrou, te quebrou, traumatizou. Traumatizar quer dizer quebrar. Então, a Tá. histérica freudiana é a histérica que está sentindo alguma dor, alguma incapacidade, que a gente não encontra uma contraparte física. Tá, A histérica reichiana, ela já é um pouquinho mais precisa, digamos assim. A histérica reichiana é um perfil que antigamente a gente chamava de uma mulher coquete. É essa mulher que ela é uma mulher assim, dada, sociável, disponível aparentemente, mas que quando tá, de fato convidada para atividade sexual, ela recusa. Então, é tá. uma mulher que ela vai se apresentar para você como alguém extremamente sensual, com as roupas, com a postura, com o jeito de te tratar. E aí você vai ficar com aquela impressão assim, nossa, tá me querendo? Tá Tá me me querendo. querendo. Eu acho que eu vou. Aí, se você for, ela fala, como você pode ter pensado isso de mim? Eu estava Eu sou sendo tão bem pura. amiga. Você que é um tarado, um pervertido, etc, etc, etc. Então é uma mulher que se oferece e foge. E Aí, inconsciente, né? inconsciente, ela não faz isso É porque quer. inconsciente. Na cabeça dela, ela realmente não tem atitudes sexuais. Então, o fato dela andar com o corpo à mostra, o fato dela ter toda uma aproximação, de se esfregar nos outros, de passar a mão, de beijar de forma provocante, para ela é tudo carinho, é tudo assim. As É normal. pessoas que são maliciosas, ela não tem nada sexual nisso, não.
Todo mundo leva por trás, menos eu. É por aí. Esse é um perfil. O outro perfil é uma que já se dá a atividade sexual. Então, a gente sempre, quando pensa numa histérica, aí vou entrando no seu campo, a gente pensa naquelas mulheres voluptuosas, assim, então, com peito, com cintura definida, com quadril expressivo. Então, uma mulher É voluptuosa. aquele corpo violão, né? Então eu tenho quadril, eu tenho acúmulo de energia na lateral do glúteo ali, culote, peito, não é isso? E Isso. aí, aonde tem as costelas e barriga, é aquela coisa fininha, né? Parece uma ampulheta. Isso, exatamente. Que inclusive é o corpo perfeito, segundo nós mulheres, tá? O corpo Tá. perfeito é esse. A gente também não acha ruim, não. Então, é bonito, Não. é proporcional, tá? É, E aí, ela tem essa coisa de ser visualmente atraente. Tem até uns estudos que dizem que a mulher com essa proporção de corpo é a que o homem identifica filogeneticamente como mais saudável, enfim, um monte de história nesse sentido. tá. Esse segundo perfil, ela vai para atividade sexual, então ela transa, não foge, como a anterior que eu estava descrevendo, só que ela não sente. Então é um mulherão que dá a entender que você fala, nossa, isso daqui vai ser incrível, essa mulher é fantástica. E chega lá, ela não sente. Quando ela consegue, ela tem uma participação performática. Ou É seja, o que ela eu ia faz. falar. De repente, é tudo aquilo que o cara está pensando, mas é porque ela está performando aquilo, porque ela precisa ser perfeita, ela precisa ser aceita. Não, não tem a ver? Exatamente. Ela não, a sensação dela não vai estar lá. O tesão dela não vai estar lá. A gente tecnicamente diz que é alguém que não tem concentração de energia dos genitais. Então é uma mulher Tá, frígida. tá, tá. E isso faz Eu, com que ela goste muito do período de sedução, mas ela não gosta da atividade sexual, porque ela não sente nada. perfeito. Eu consigo identificar algumas pessoas que passaram comigo em massagem, por exemplo. A hora que você olha de costas, né? A pessoa está em pé, você olha de costas. Ou ela tem aquele furinho no final do glúteo, na parte de baixo, e aí começa a coxa, né? Então, ao invés de ser juntinho assim, tem um furinho aqui no meio, né? Uhum. Você consegue ter a visão vazada por ali. Então, o desenho, a silhueta, né? Ela é tão perfeita, né? Que faltou um pouquinho de gordura ali no meio. É como se a mãe, de alguma forma, sei lá, ela deve ter sido alguém tão difícil, né? E que pintou a coisa de um jeito tão diferente que a pessoa ela precisa ter o contorno tão perfeito, tão bonito, que ela vai se preocupar com a estética e com o externo, mas no interno nada. Na hora do relacionamento em si, né? Do sexo em si, ela vai pensar no que o cara está pensando, será que eu estou fazendo direito, será que, enfim, ela bota tanta questão dentro da cabeça dela e essas questões estão tão fora que ela não consegue se libertar e se soltar para fazer a coisa, deixar a coisa simplesmente fluir. Sim, é isso. Esse furinho, se ele for do jeito que eu tô pensando, é que é assim, a mulher tá de pé, ela fecha as pernas e por trás do glúteo ou na frente, pelo desenho da vagina, aí eu tenho um espaço. Perfeito, é isso aí. A gente gosta muito desse espaço porque significa abertura vaginal. É como se fosse um sinal de que, olha, tem entrada, tem possibilidade de sensação nisso. O mais comum nas histéricas, essas que eu estou te descrevendo, é que ela Hum, tem esse corpo todo desenhado por fora e que ela não tem esse furinho. Aí ela vai ter aquela gordura que a gente chama de gordura. Eu acho que é gordura virginalis, assim, tem um nome estranho, que é para dizer que a entrada da vagina está fechada.
Ou seja, Entendi. tudo está dizendo que ela é sensível, mas quando você chega no ponto, tá fechado, não tem sensibilidade aí. Tem gordura acumulada para proteger, para você não perceber. Entendi. Quando Entendi. a gente vê uma histérica com esse desenho que você estava descrevendo e com essa abertura, a gente pensa assim, olha, se ela não sentir, falta bem pouco para ela atingir essa maturidade, porque as condições físicas estão dadas. Estão dados, entendi. Né? Porque é a abertura, tá. E tem um outro ponto também de pessoas que vieram fazer massagem comigo. E, aliás, essa semana que passou, rolou um vídeo do Maradona na internet, né? Uma festa na casa do Maradona, e o cara com aquele barrigão enorme, onde ele abaixa a calça e mostra o glúteo. Eu sei que não tem nada a ver com histérica, né? Porque o Maradona é homem, não vai ser histérica. Mas aonde tem a junção do glúteo ali bonitinho, você tinha uma pele para baixo. É como se Ah, na junção do músculo tivesse algo ali de frustração que vem para baixo, né? Uma gordurinha que ela literalmente cai, chega até a dar uma balançadinha assim, né? Cara, é muito louco isso. Que para quem procurar na internet depois o vídeo do Maradona mostrando a bunda, você vai, não tem como não identificar, né? Não é uma visão muito boa lá, mas é educativa, né? É educativo. a gente aproveita. É, Aí eu fiquei Você pensando no faz esse, seguinte, né? você sempre O faz esse cara, raciocínio que a flacidez tem a ver com frustração. isso tem a ver com frustração. Aí eu fiquei pensando no seguinte, né? Bom, a flacidez tem a ver com não movimento, né? É você ficar parado. Não movimento te deixa mole, te deixa. É o não uso, né? E aí eu estava pensando no seguinte, pô, o cara com o dinheiro que ele tem, com tudo aquilo que ele pode comprar, né? Por que a frustração bem ali, né? Bem na parte da ação, bem na parte do sentir prazer mesmo, né? Então ele pode ter o que ele quiser e ele não tem prazer na vida dele. Olha que louco. Para a gente ver que prazer não tem a ver com posses, né? Tem a ver com uma certa disposição mental. Perfeito, é isso aí. Né? Então, tem muita gente que coloca prazer ligado a ter coisas, né? A possuir coisas. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O que a gente pega de atriz, por exemplo, com seio flácido, né? Então, o seio me fala de coisas sentimentais, né? De sensações que trabalham muitos sentimentos. E para estar flácido ali é porque ela já se frustrou com muita gente que ela se entregou, né? Então, o peito cai. E atrizes famosas com nome de fazer vários filmes aí, ganhar milhões, né? E aí, a hora que você vê, a coisa é caidinha, né? Nossa, esse perfil que você está descrevendo me vem à mente uma imagem que eu chamo de cansada. Geralmente, nessa imagem que eu tenho, é um perfil histérico, porque é aquela mulher que, na juventude principalmente, tinha umas formas concisas e bem definidas, assim, do jeito que a gente está descrevendo. Mas geralmente, quando ela é uma histérica, assim, de carteirinha entranhada, quando ela passa dos 20 e poucos anos, tudo começa a cair. E aí eu falo, ai, uma mulher cansada. Mesmo que ela tenha só 30 anos, às vezes 40, mas assim, nos 30 você já vai vendo esse cansaço e essa flacidez que você fala. Então, o peito cai, o umbigo cai, a bunda cai, e aí passa um pouco mais de tempo, aí o rosto começa a cair também. Eu falo, Isso. tá cansada. Você vê que é uma mulher bonita, mas tá cansada, assim, o negócio tá todo despencando. E é interessante você colocar isso, porque mesmo quando faz intervenções cirúrgicas, Cirúrgicas mesmo, depois de um tempo, fica bom, não não fica fica, bom, depois porque de um tempo, tem cara. uma alma sustentando aquilo. Isso, e tem um outro detalhe, né? Quando você vai lá e terceiriza a solução, né? Porque você fez a cirurgia
Você fez a plástica, você terceirizou a solução. Se você se resolve aqui dentro, essa terceirização, beleza, resolve. Mas você tem a cicatriz, né? Isso quer dizer o quê? Tem gente que fica com cicatriz, tem gente que não fica com cicatriz. E qual é o processo da história, né? Se você não tem marca, tudo aquilo que marca a tua pele é o que marcou você por dentro, né? Então, se você não tem marca na pele, é porque você entendeu os processos, né? As coisas passaram pela tua vida, você entendeu e você não teve aquele trauma, né? Que seria a cicatriz, que seria a estria, né? Tem a ver com traumas que você passou durante o processo Fale de mais vida. sobre isso. Como é? Estrias também são sinais de traumas? Ué, não é um rompimento da pele? É, É um rompimento da pele, é é alguma uma coisa que quebra. traumatizou a pele. Para traumatizar a pele, para romper, né, você tem que ter tido algum tipo de trauma. Se você pega, que na Débora está perguntando agora, eu ia falar exatamente disso, né? Estria na barriga de gravidez. Você, olha, você ficou grávida, alguém vira para você, mas logo agora você vai ter filho. Olha a situação do planeta e você fica grávida agora. E normalmente é alguém que faz a diferença para você, né? É alguém que você gosta. Você perguntar, 90% das pessoas vão te responder: ah, foi o fulano, foi assim, tem o endereço certo ali, né? E você ressignificando isso, você trabalhando isso, muitas dessas estrias somem, né? É muito Nossa, tá legal aí isso. legal que as pessoas falam que são estrias de crescimento que os adolescentes têm. Tá. Trauma pro crescimento mesmo? Tá doendo aqui? Veja, tá doendo, tá doendo. Outro dia eu peguei a minha filha, ela está com 13 anos, né? E saíram umas estrias fortes no peito dela, né? Peito e lateral do glúteo. Aí eu sentei com ela, né? Aquela coisa do pai chato que enxerga as coisas, né? Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Falei da parte sentimental, de ela estar né, trancada dentro de casa, de não conseguir sair, e aquela coisa toda. Então, ela não consegue colocar para fora o que ela sente, ela fica guardando, porque ela olha para mim, ela olha para a Patrícia, ela vê o processo, ela não divide, né? Porque ela guarda para ela, ela não quer preocupar ainda mais os pais, né? E aí eu comecei a falar e explicar, falar, porque essa marca está me falando isso, porque essa outra está me falando aquilo, aqui na lateral do bumbum está me dizendo que você quer fazer um monte de coisa, mas não consegue. Se acalma, né? E aí, batendo papo com ela, de repente você só vê a lagriminha escorrendo, né? Aí ela comenta, né? Às vezes ela chega da escola, eu só olho assim e falo, o que que foi, Ana? "Ah, não dá para esconder nada de você." Então, Você assistiu aquela série Lie to Me? eu assisti e ela é interessante, mas é meio complicado porque a série Light to Me ela fala sobre microexpressões, né? Olha o Molina aí. Ela fala sobre microexpressões faciais, mas ela é ficção, né? Então ela romantiza Muito muito. aumentado. Exatamente, é muito aumentado. E aí fica difícil você desaprender para aprender o correto, né? Eu me Mas lembrei porque ele lá, o personagem principal, também tinha uma filha e ela dizia exatamente isso para ele. Eu não consigo esconder nada de você. Eu achei fofinho. então, e o mais interessante é que no meu trabalho eu não leio microexpressões, é muito raro, né? O que eu faço é entender o que ela está me passando, né? Então ela chega, é claro que eu estou vendo uma expressão que não é micro, ela é macro, né? Mas perguntar a Débora de novo aqui perguntando da olheira. Então ela chega com uma olheirinha, né? Ela chega com o canto da boca um pouco mais caidinho, algumas você pega aquela feição que ela tá.
né? E isso eu ensino no curso. Você quer saber como alguém está se sentindo. Você pega a feição que a pessoa está demonstrando ali e utiliza do neurônio espelho, né? Bota isso no teu rosto. Toda a Ótimo. sensação que ela tem, toda a sensação que ela tem, vai fluir por dentro de você. Então, Fábio, por isso é quê? um exercício haitiano. A É, proposta do Reich é exatamente essa. Ele diz o seguinte: para você entender qual papel as tensões estão cumprindo no corpo do paciente, simule essas tensões em você. perfeito. Assuma a postura que o seu paciente está tendo, que você vai saber exatamente o que ele está sentindo. E Por ele tinha quê? uma proposta que era muito dele, muito doida, que era justamente de simular para a pessoa e andar perto dela, com as tensões dela, para ela conseguir se ver em você. Como a Que gente legal. não é tão bom quanto o Reich, a gente faz isso pedindo para a pessoa se olhar no espelho. Tá. Mas é uma ideia interessante. Você andar como ela está andando, né? Com os trejeitos, né? O mais interessante é a carga de hormônio que você vai liberar no teu físico, que vai fazer você identificar todas as sensações que a pessoa tem, né? Que a pessoa tem. Isso é muito legal. Isso é muito Ele bacana. gostava muito disso, porque ele dizia sempre que a linguagem é um campo das mentiras mesmo, das distorções. E o É, movimento corporal, o movimento físico, não pode ser distorcido justamente porque tem todo o involuntário que você não tem controle nenhum sobre ele. Então, a ideia dele é, para você entender de verdade como a pessoa é, você precisa entrar em contato com esse sistema de funcionamento corporal. perfeito, perfeito. E a Muito gente legal. saiu, e a gente saiu bem da histérica, né? Vamos voltar. Estamos sempre nela, estamos sempre nela. As histéricas, elas são muito complicadas, porque é isso, é um oferecimento que não se conclui. E aí, nisso, elas acabam sendo mulheres eternamente insatisfeitas. É aquela mulher, tem o Fábio Porchat tem um stand-up que ele fala que mulheres é muito difícil, porque se você der uma mala para ela com US$ 1 milhão, ela fala, ah, mas eu queria euro. Não são todas as mulheres, elas são as mulheres histéricas. Então, logo Uhum. você apresente uma realidade para ela, ela queria outra. Ela quer sempre aquilo que ela não tem. Esse é o perfil. Aham. Então, se ela estiver ao lado de um homem lindo, carinhoso, gentil, ela vai falar: queria um homem mais agressivo. Se ela E aí, tiver quando com ela tá do agressivo, lado do agressivo, ela quer o cara mais gentil. exatamente. E ela é difícil porque ela está sempre do lado dos homens, de um lado se oferecendo, se apresentando como, olha, eu sou tudo isso. E de Uhum. outro lado, ela tem um discursinho que dá a entender assim, você não dá conta. Então, dependendo do estado de saúde dela, ela pode ser uma mulher extremamente castradora, uma mulher que diminui os homens, uma Manipuladora. mulher que faz os homens se sentirem um lixo. Porque, racionalmente, a ideia é que ela tem uma fuga de energia, que em você sendo um homem normal, quando você sente que a mulher não está disponível para a atividade sexual, você também se recua. Uhum. Sendo normal, não tendo nenhuma fantasia estupradora ou qualquer coisa do gênero, a mulher recuou, você recua também, você perde o interesse. E aí, quando você perde o interesse, ela vai se voltar para você, tá vendo? Você não é um homem de verdade. Eu tô aqui, tudo isso, e você não tá dando conta. Então, ela não reconhece que é ela que não quer, ela vai dizer você que não é capaz. Interessante. É um perfil difícil. Essa quando ela está bem desequilibrada. No geral, ela é insatisfeita. Então, ela é insatisfeita com a carreira, ela é insatisfeita com o próprio corpo, ela é insatisfeita com o mundo. Pensando, né, nessa coisa das adulterações físicas, ela é a que tende muito para aquelas coisas que são extremadas. Então, Hum, ela tem peito, mas ela quer um peito ainda maior. A boca dela é uma boca bonita, mas ela quer uma boca imensa. Enfim, ela é a mulher dos exageros.
parece que a pessoa não tem muito sentido de proporção. Então, ela sempre É. vai fazer alguma coisa assim que você fala, pesou, não precisava. Ela tem um corpinho violino, transforma num corpo violão, mas não está satisfeita, se transforma num violoncelo que é para cada vez mais, e tem que ter as curvas ali todas bem feitinhas, bem torneadinhas. Para ver se ela consegue algum reconhecimento de existência. Então, a nossa ideia da histérica é que ela é alguém bastante, com a vida bastante centrada na sexualidade, só que na maior Tá, parte das vezes ela não consegue admitir essa sexualidade para si mesma, então ela atribui aos outros e diminui os homens. Ah, e diminui também outras mulheres. Essa mulher histérica, ela é a melhor. Então, se ela tiver uhum. outras mulheres no ambiente de um jeito mais ou menos sutil, isso depende da educação da pessoa, ela vai ser aquela pessoa que diminui, que faz você se sentir um lixo, porque você não é Altamente competitiva. exatamente. Você não é tão bonito quanto ela, você não é tão capaz quanto ela, você não é tão. Qualquer coisa que ela puder ser mais que você, ela vai ser. Então, é uma mulher que diminui as outras mulheres, não é uma mulher companheira. Estão perguntando aqui de mulheres que desenvolvem transtorno alimentar, se elas são histéricas ou obsessivas. Olha, depende, porque quando ela é histérica, a gente vai fazer a seguinte imagem. Ela tem uma grande tensão na região dos quadris, que é uma grande proibição também. Então, tem lá uma ânsia de sensação que não pode se realizar. Pode acontecer de ela tentar resolver essa ânsia de sensação através da comida. A ideia é assim: eu gostaria de ser capaz de sentir alguma coisa na minha vagina. Eu não sou, então eu tento sentir na minha garganta, que geralmente a garganta é um campo de sensação permitido. Eu sempre brinco Tá. dizendo assim: se eu saio da minha casa e ando alguns poucos metros, eu encontro vários restaurantes. Dificilmente eu encontro um lugar para fazer massagem. Demora mais, eu tenho que procurar mais. Então, o que que eu Tá. sei com isso? Eu sei que a nossa estrutura social valoriza e incentiva mais que eu resolva as minhas tensões pela boca e pela garganta do que pelos sentidos. Eu relaciono Perfeito. a massagem com a ideia de você ser capaz de se perceber e se sentir mais plenamente. Então, quando as pessoas ficam tensas, elas não falam para você, vou fazer uma massagem para você se relaxar. Vai entrar em contato com o seu corpo de alguma outra forma. As pessoas falam assim, come chocolate. Eu não sei em que comer chocolate relaxa alguém. A mim não relaxa. Mas, enfim, é a ideia de que é por aqui que você tem que resolver. Se essa histérica aprendeu isso, ela vai pegar a tensão vaginal dela e vai tentar resolver comendo. E aí, como a tensão é na vagina, não vai se resolver na garganta. Mais comida, mais comida, mais comida. Como a gente conhece a compulsiva histérica pelo formato do corpo? Ela vai ter muita gordura acumulada nos quadris. Quadris, coxas. Quadril e peito, né? Peito também, mas quando essa histérica que está com compulsão alimentar, tá, o peito não consegue acompanhar tanto. Então, cresce Entendi. também, mas o quadril é muito maior. E o Então, que aí vai define para onde a gordura vai é exatamente a necessidade inconsciente que ela tem de ser a perfeitinha, não é isso? isso. Isso. Então, assim, essa histérica compulsiva, ela vai ter muita gordura acumulada no quadril, nas coxas. Então, vai ser uma mulher que pode até vir fina, aí faz assim, tipo no quadril, e depois afina. As pernas geralmente não correspondem. Porque quando a gente falou lá da oral, eu disse assim, ó, gordinhos uniformes. Então é todo gordinho, é todo fofinho, é proporcional. Histérico é gordinho localizado. Então, histérico gosta de ter pneu, aquela coisa que cai assim na barriga, assim. É pneu, né? Uhum. É assim. Aí tem uma camada, aí depois outra camada para começar o quadril e vai fazendo assim. Mas só naquela Aham, região. É aquilo. Eu não tá. sei direito, mas você está entendendo? Com certeza, eu estou visualizando agora. Né? Então, isso para a gente são as camadas da histeria, são as camadas de proteção que ela está criando para fugir das próprias sensações sexuais. E a Andréia está fazendo uma pergunta bacana aqui. Isso já vem da infância? Como é que a mãe dela educou
para que ela agisse dessa forma na vida dela? O que pode ter acontecido? Teve dois pontos marcantes. Foi uma criança que foi sexualizada desde pequena. Então, uma menina com 9 anos, ou até antes, que já era vista como uma mulher, ou seja, que tinham expectativas sexuais com ela. Isso pode acontecer, gente, de um jeito muito simples. Aí entra a mãe censurando e o pai. O papel do pai na histérica é muito fundamental, porque assim, mãe, desculpa, tá? É mulher, mulher é meio doida. A gente é muito severa com as outras mulheres. Então, Aham. quando a gente tem uma filha, a gente vai pesar com a menina. Se vocês têm filho, pode ver. Tratamento com menina é sempre um pouquinho mais suave do que o tratamento com a menina. A menina deve resguardar toda a moralidade da família. Mas, ok, a mãe vai fazer isso. A mãe geralmente faz isso. Tem umas mais bem educadas que não fazem, claro, mas a mãe geralmente faz. E aí tem o pai. Qual é o papel do pai na nossa estrutura de formação? Então, eu sou uma mulher, sou uma menina e eu estou me desenvolvendo como mulher. O que se Tá. espera do meu pai? O mundo todo, inclusive muitas vezes a minha mãe, começa a me ver como uma mulher. Começa a me criticar a roupa, começa a me dizer para me esconder, começa a me dizer para ver bem com quem eu estou falando. Enfim, começa a me sexualizar quando eu ainda não tenho muita consciência do que está acontecendo. Aquelas coisas de hormônio, começa a aparecer uns pelos, começa a aparecer um peito, assim, tudo muito confuso. Qual é Hum. o papel do meu pai nesse processo? O meu pai deve ser a pessoa do meu ambiente familiar que mantém a postura de pai, que é assim, é a minha filha, não é uma mulher, é a minha filha. Então, se eu tiver que censurar, eu censuro como sempre censurei. Se eu tiver que proteger, eu protejo. A gente sempre espera que o pai seja assim, que ele não pese para a menina. Então, ele não vai falar para a menina não se vista assim. Claro, tem medidas, né, gente? A gente está falando de um nível do aceitável. Mas ele Uhum. vai, com toda certeza, andar do lado dela para protegê-la. A ideia do pai é alguém que, quando o mundo começa a me ver como alguém sexual, ele tá lá, ele continua me vendo como filha, mas ele tem toda a proteção necessária para o ambiente. Que são aquelas brincadeirinhas que os pais fazem assim. Ai, minha gatinha linda, se alguém mexer, fala com o papai, que o papai vai lá e bate nele. É Boa. isso, essa sensação de você é linda, continua tá crescendo, continua sendo minha menininha. Se alguém mexer de um jeito que você não gosta, fala com o A papai, gente papai capa. quebra ele no É. dedinho. Assim, quando o pai faz esse papel, o que ele está fazendo? Ele está salvando a menina da mãe, do excesso de censura da mãe, e ele está Aham. salvando a menina das próprias sensações. Porque imagina, você está explodindo em sensação, e o que Uhum. acontece geralmente? Você explode em sensação e as pessoas começam a te olhar daquele jeito assim, de tipo, você é meio objetinho sexual. Se você não tiver o olhar do seu pai aqui para te direcionar, você vai se fazer objeto sexual dos outros. Só que você é Tá. criança. Então, você entende a correspondência, mas você não está preparado para sentir tudo aquilo ainda. A Aham. histérica se mantém nesse ponto. Ela está correspondendo ao olhar de desejo dos outros, mas ela mantém interiormente uma infantilidade que se reflete na falta de sensação vaginal. Tá. E o que a gente faz assim? Quando tem o pai lá, o que o pai faz? Ele mantém a menina protegida tempo suficiente para ela se desenvolver. E Tá. tem assim, gente, é pai, alguém que está fazendo o papel de pai. Pode ser uma mulher que está fazendo esse papel, pode ser a própria mãe. Mas é uma noção de, olha, sim, você está crescendo, sim, você está se transformando, mas está tudo bem. Porque se acontecer alguma coisa do lado de fora, eu te defendo. Então não é assim. O que você estava usando para ele te mexer desse jeito? Ele falou assim com você, eu vou lá falar com ele que você tem pai, e que seu pai é grande. Nunca mais ele vai falar assim com você, pronto. Porque aí o que a gente faz? A gente não localiza
a responsabilidade na criança. Principalmente criança, gente, porque às vezes a menina começa a transformar o corpo com 9 anos. Com 13 aninhos, é uma mocinha, tem corpo de mocinho, mas é Tem, criança. tem corpo de mulher, né, praticamente. A minha filha tem um baita corpão, né? E às vezes a gente é, né, cabeça de 13. E aí a gente sai para. Tem churrasco, algumas vezes lá na casa do Lázaro, que você conhece, um ou outro amigo faz. O que que eu faço? Eu tenho dois conjuntos de kataná, né? Então, tá aqui, né? Eu mandei afiar a danadinha, ela tá afiada, né? Então, o que que eu faço? Eu levo para os churrascos e já falo para ela, eu falo, olha, se alguém chegar perto da minha filhinha, eu vou mostrar cortando a carne o que pode acontecer com essa pessoa, né? E aí falei, o dia que você tiver um namoradinho, você vai trazer ele aqui em casa a hora que ele chegar, eu vou pegar a cerveja, vou pegar um salaminho e vou fatiar o salame com isso aqui, né? É, você que é o namoradinho da minha filha, olha, você conhece isso aqui? Isso aqui é um pedacinho de bambu. Olha o que que tem aqui, ó, né? E aí você começa a fatiar o salame ali. Tá tudo certo, cara, tá tudo em paz. É isso, com calma, devagar também, porque ela tem que vir para casa com o namoradinho para a gente querer conhecer. Se ela ficar muito assustada, aí ela não vai trazer. Mas ela tem 13 anos, tá tranquilo. Ela conhece o pai, você sabe que eu sou um baita de um cara brincalhão, né? Tem um monte de aluno meu aqui que sabe também. Eu brinco muito nas aulas, né? Falo bastante até de sacanagem, mas a coisa é séria, olha, é séria, né? Tá aqui, né? É, Precisa, porque hoje em dia, Fá, o que que acontece? Com esse mundo doido, às vezes os pais ficam com medo de dar referência. E eu sempre digo assim: é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É, criança precisa de presença paterna e adolescente precisa muito de presença paterna. E pai não pode ter medo de dar limite. Tem que dar sim, limite. Olha, até aqui você pode, até aqui você não pode. E esse limite é, inclusive, esse limite de proteção. Tem coisas que você pode fazer com 13 anos para se proteger. Tem coisas que sim, você não consegue fazer. Você nem consegue perceber que está acontecendo quando você vê já está grande demais. Nesses momentos, você tem que saber que você pode correr para algum canto, que vai ter alguém que vai dar conta por você. Se a pessoa consegue isso, ela atinge a tal da maturidade, vai ser uma mulher segura. Se ela não perfeito, consegue, ela permanece nesse nível de histeria, que é essa mulher que se vê como objeto dos homens, mas que para si perfeito, mesmo não tem sensação. perfeito, perfeito. E aí o mais interessante nessa história toda é quando você pega esse adulto, né, essa mulher adulta, né, que tem esse corpão todo e que na hora de falar ela fala parecido com uma criança, Isso, né? perfeito, isso é muito comum nas histéricas. Ela vai falar porque tudo é pequenininho, ai que pequenininho, ai que bonitinho, ai me dá um abracinho, ai, ai, né? Sabe? Ah, cara, né? Cresce, vira adulta, né? Larga a mão de ser criança, cara. Até dá para perder o tesão, né? Porque você vê um mulherão assim, você fala, nossa, deve ser Ah, uma mulher incrível. Aí quando ela fácil, né? fala, você fala, ai, não é não. Né? Ou se vai fazer alguma coisa, você pode ficar quietinha. Não me atrapalha, que eu não sou pedófilo. Deixa minha mente fluir, né? Não, não fala que nem criança, não, senão, pô, vou pegar uma madeira ali, né? Lascou, né? É Lascou. isso, é isso. É um perfil bastante comum. Então, é essa pessoa, é uma mulher que cresceu sem proteção paterna e que foi exposta à sexualidade adulta muito jovem, muito cedo. Eu estou dando esses limiares de 9 anos, de 13 anos, que é o que eu espero que seja mais comum para as pessoas, mas tem criança que é exposta à sexualidade aos 4 anos, aos Uhum, 6 anos. uhum, uhum. Puxa, não tem estrutura para lidar com uma sexualidade adulta nessa idade. Na cidade, não.
né? Tem muita menina, eu já vi muita menina crescendo, né? Deitada no chão da sala, por exemplo, assistindo TV e esfregando ali, né? Partezinha de baixo esfregando ali. E, porra, 4, 5, 6, 7 anos, né? Até você explicar. E como é que você vai explicar de um jeito que ela vai entender, né? Não, não é fácil, né? Não, Não, é realmente complicado. Por isso que a gente diz assim, é um momento em que a criança, o menino e a menina precisam. A uhum. menina precisa de um jeito um pouco mais atento, porque nós temos uma sexualidade, uma sociedade muito misógina, que é isso de tem momentos em que você não tem muito o que explicar para a pessoa, você precisa protegê-la do mundo. Sim, Então, você vai até ficar porque ela de não olho vai no tempo entender, não todo. adianta, Não né? tem o que falar. Não tem o que Vai falar. ser. É uma das coisas que eu até comentava com a Patrícia de vez em quando, né? Meu, tem hora que você não tem que explicar. Você vira para a criança e fala, você vai fazer desse jeito e acabou. Quando você crescer, eu te explico o que que é. Não, porque você tem que explicar tudo. Não, não tem que explicar nada. Tem coisa que não adianta. Você vai lá, fala, é assim, exerce o teu papel de pai, né? Que eu sou o forte, eu sou o maior e eu que mando, né? Você me obedece, lógico, com carinho, sem Claro. a agressividade ali. Mas é assim que tem que ser, e depois o papai te explica, isso depois deixa aí para alguns anos após, né? Se a pessoa lembrar e perguntar. Porque senão não dá. Precisa, porque não dá, não tem cognição ali para entender tudo. E, de novo, como eu estava te dizendo, hoje em dia a maior parte dos pais tem medo de fazer isso. Às Né? vezes delega para a escola. E aí, veja que complicado você deixar, por exemplo, a educação corporal da sua criança ser dada por alguém que você não conhece, você não sabe que relação com o corpo aquela pessoa tem, que pudores aquela Não é. pessoa tem, de repente vai passar um monte de informação errada, um monte de repressão. Não dá certo, Não dá certo. Pai né? e mãe tem que fazer papel de pai e mãe. Tem que fazer papel de pai e mãe. É isso. Né? Lógico, ser rígido, ser duro quando precisa e abrir quando precisa também, né? Não, não dá para ficar dando martelada na cabeça o tempo todo, né? Não, não Exatamente. funciona assim, né? Que legal, cara, que bacana. Como é a adolescente lá para os 16, 17 anos? Como é que ela começa? Como é que é essa fase da revolta, né? Do eu já sei tudo e já consigo fazer tudo quando ela é histérica? Olha, quando ela é histérica, ela vai estar muito montada, muito segura no impacto que ela causa no ambiente. Porque geralmente as meninas histéricas, elas são muito bonitas num padrão que olha, a gente olha e fala, nossa, ela é bonita, nossa, ela é gostosa. Então ela está sendo muito bem recebida em todo lugar. Tá. E mesmo assim, é fato, gente bonita, a gente agrada mais. Então, os professores acabam tratando. Se for bonita e educada, assim, minimamente Matou, gentil, né? acabou o mundo. Aí, Acabou o nesse mundo. período, fica muito difícil argumentar com ela de que ela não está certa ou de que ela não está vendo tudo, porque tudo que ela quer está funcionando do jeito que ela espera. Os meninos estão procurando, as meninas querem ficar perto dela, os professores dão uma desculpadinha quando ela não faz isso ou aquilo, porque além de linda, ela é educadinha. Então, é um período difícil. A Nossa, aí gente para o desenvolvimento do aspecto manipulativo, ele é maravilhoso, é né? forte. O trabalho tem que ter acontecido antes. Então, é aquele perfil que quando a gente está lá com 10, com 11, com 12 anos, a gente deu estrutura de autoridade para ela. Que é essa autoridade que você estava dizendo. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sei mais que você. A gente tem medo de dizer isso hoje, mas eu sei mais que você. Por É. quê? Porque ela precisa entender que ela não é o degrau mais alto da evolução. E aí ela pode ter, se isso acontecer, ela vai ter as revoltinhas, vai ter as coisas, mas ela sabe que em apertando qualquer tensão,
ela tem para onde voltar. O Ela tem para problema é onde que ir. ela chega nessa idade e ela está, assim, tendo sucesso no mundo e a gente deixa de mão. Que a gente fala assim, imagina, quase uma mulher adulta, está conseguindo tudo o que quer, ela sabe o que está fazendo, deixa ela. E se deixa ela é o que é complicado. Não deixa. A gente não deixa a gente jovem sozinho. Tem que ter É, gente adulta lá para dizer para, agora não, você precisa ter medida. Isso é um papel, Fá, que hoje em dia está muito perdido. Assim, sempre quando eu encontro uma pessoa mais velha, eu sempre peço para essa pessoa, em ela tendo condição, de fazer o papel de pessoa mais velha, que é dizer para mim que o que eu estou vivendo não é a totalidade do mundo. A pessoa que viveu mais sabe que a espinha que me apareceu na testa hoje vai sumir. E que se uhum, ela continuar lá, inclusive, não vai fazer diferença para a minha existência. E hoje em dia, com esse negócio de velhos não entendem de tecnologia, eles estão pensando que eles não entendem mais de vida e estão parando de falar. Tem que estão parando de falar. falar. E pais têm que sempre fazer esse papel. Olha, ok, você é muito legal, Uhum. mas sou seu pai. É isso aí, é isso aí. Você falou de velho, né? De não entender de tecnologia, cara. O último curso que eu dei, o penúltimo curso que eu dei, tinha uma jovem senhora de 71 anos Ai, que que se delícia. aposentou, estava estudando psicanálise e veio fazer o curso comigo também, porque hoje ela era administradora de hospital. E hoje, como ela quer mudar de profissão, ela quer caminhar por lugares novos, ela foi fazer psicanálise, veio fazer o curso comigo porque ela quer mudar de vida. Simples Ai, assim. que perfeito. É 71 isso. anos, cara. E Um aí no excelente curso a gente momento para pede, mudar né? de vida. Manda algumas fotos, né, de rosto, se quiser que fala do corpo, manda alguma de corpo, tudo. Cara, ela mandou tudo que você pode imaginar, sabe? Olha, sensacional, mulher, cara, 71, né? Mas com um olhar de 22, porque ela tem o mundo todo pela frente Sede ainda, pela vida, né? né? O brilho que ela tinha nos olhos, uma coisa tão bonita de ver, sabe? Cara, que delícia, né? Então, pessoas assim dão pra gente a perspectiva de que quando a gente fizer 70, a gente ainda tem muita vida para viver. E Cara, é ela, isso. É ela isso. tem muita lenha para queimar ainda, né? E é isso, é muita lenha para queimar. A coisa não acabou porque ela saiu do trabalho e se aposentou. Não, eu estou estudando tudo de novo e estou indo atrás, cara. Cara, sensacional. Não tem o que falar, né? Ela só não ganhou de uma outra senhorinha lá é, no Rio Grande do Norte, que veio fazer, dentro da Uninasal lá, ela veio fazer o meu curso e ela tinha 80 e poucos anos, eu nem sei 80 e quantos, né? Ela falou, ai, eu estava vendo aqui pela internet e eu achei tão interessante. Eu, pela internet, interessante, ela tirou o celular, estava tudo ali, né? No Ai, que celular. bom. Cara, que maravilha, né? Imagina, quem é o filho que vai cuidar de uma mãe dessa? Ela vai ser mãe, ela está lá em cima, sempre, né? Porque ela não está infantilizada, né? Exatamente, exatamente. Então, filho nunca vai ser teu pai ou tua mãe, porque eu sei quem eu sou, né? Cara, isso é muito legal. Puxa, isso é uma coisa que me apaixona, essa ideia de que você envelhece, mas não perde competências. Pelo contrário, você ganha. Você ganha. Você pode perder um pouco, né? Sei lá, flexibilização, né? Um pouco da tua parte física ali, mas a tua mente, cara, tá a milhão, né? Então, porra, não tem o que falar. E quando isso vem para você, né? Eu vejo isso como um puta É presente, um né, cara? presente, é um É um presente. baita Eu vejo assim presente. É também, tem maravilhoso. pessoas que me ensinam tudo que eu ainda posso ser. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Né? Eu odeio esse negócio da gente ser limitado por idades, assim. Não é? Né? Então, bom, mas isso é coisa das pessoas mais novas, né? Elas olham para você e falam, não, você é velho, você está velho, você nunca vai fazer isso, né?
de certa forma, em algum momento a gente passou por isso, né? A gente olha, nossa, como ele está velho, né? Mas não, né? Para a gente seria reflexo da própria impotência, porque a juventude é o momento que a gente menos consegue realizar as coisas. Então a gente, Perfeito. para se defender, olha para o outro e fala: ele é velho, ele não pode fazer. Na verdade, sou eu que não posso. Exatamente. Né? Eu que não dou conta e acabo enxergando no outro aquilo que está em mim, né? Cara, maravilhoso. Mais alguma coisa de histérica que você acha que faltou? A gente está nos últimos minutinhos aqui. Acho que o principal eu disse, de ser essa pessoa que foge da sua sexualidade e ser uma pessoa que cresceu sem um amparo paterno. A referência é de pai mesmo. Pode ter tido excelentes cuidados maternos, mas faltou presença paterna dando limite Né? aí. Eu tenho uma foto no Facebook que eu coloquei, né? Você que vai ser o namoradinho da minha filha, aí eu peguei as três espadas, essa tá na boca e as outras duas na mão, né? Assim, né? Olha, Então, ela é linda. Com certeza você vai ter, apesar das suas espadas, de enfrentar muitos pretendentes. Porque a pessoa vai olhar para ela e falar: eu vou, vale a pena. não, quanto a isso eu não tenho dúvida, né? Mas a hora que chegar em casa, ver um pai que não é pequeno, porque eu não sou baixinho, né? O pai não é pequeno, e ele ainda vem cortar salame com uma faquinha desse tamanho, né? Vai pensar um pouquinho, né? E outra, sabe ler rosto, sabe ler corpo, sabe aonde que o bicho pega, né? Gente, nossa, Vai isso deve ser cutucar. muito complicado. Isso deve ser muito Ah, complicado. com o passar do tempo eu vou falando para você, eu vou te atualizando, pode deixar, porque vai ser muito legal. De verdade, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Bom, a sorte é que tem a Patrícia para te dar limites, né? Tipo, não, agora para. Deixa ela, né? Que ela vai ter um sentido de mãe, mas não, peraí, isso ela consegue fazer sozinha, deixa. Não, e o mais legal vai ser a Ana falando para mim, pai, da próxima vez você faz assim assado, porque ela tá do meu lado, né? No final das contas, ela vai te contar como medida do mundo, né? Pai, vou trazer um Exatamente. pretendente, você dá uma olhadinha. Ela já fez curso comigo, né? Você sabe que ela tem um manualzinho dela, ela sabe de um monte de coisa, né? Ó, tá falando aqui que a gente tem mais 1 minuto e meio, né? Despedidas. O que a gente vai falar semana que vem? Bom, a gente não falou do esquizoide, acho que a gente não falou do genital, do psicopata, a gente falou do masoquista, obsessivo compulsivo, a gente falou? Acho que não, né? Acho que sim. Não, a gente falou do masoquista, do obsessivo, não. Então, beleza, vamos falar do obsessivo compulsivo, então. Legal. Fechou, Tem fechou. curso essa Então, semana? gente, não, essa semana não, eu estou preparando um ciclo de palestras bem baratinhas, coisa de 50, R$ 100, menos, né? Menos de R$ 100, para agosto. Então, estou montando material, um ciclo de palestra. Uma hora eu vou falar só de cabelo, só de testa, só de sobrancelha, trazer um monte de exemplo e colocar. As lives são todas de sexta-feira e está tudo gravado aí no IGTV. Dé, obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. É sempre gostoso falar contigo. A gente precisa marcar um dia lá na escola para se encontrar. E botar o Pedro junto. Estamos saindo agora, então vamos marcar assim. Beleza. Maravilha. Dé, Prazer. brigadão. E até a semana que vem. Gente, obrigado também vocês. E semana que vem estamos de volta. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.